Então, vamos dando início a mais uma reunião para estudos doutrinários do Grupo Espírita Gabriel e demais casas aqui congregadas. E como sempre fazemos para a preparação do nosso ambiente, vamos fazer a leitura de uma breve página do livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco, hoje na mensagem de número 100, onde a benfeitora assim nos diz: não grites. Nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade. Porém, nos referimos à tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faze a experiência. Então, as palavras de Joana de Ângeles para hoje. Assim, damos boa noite a todas as irmãs, boa noite a todos os irmãos que nos acompanham no YouTube, e passamos assim a palavra para o nosso irmão Silvio, que irá proferir a nossa prece inicial, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Deus nosso Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com a sua permissão, e com a certeza de estarmos também na presença do nosso Mestre Jesus e dos trabalhadores, né, de todas as casas aqui representadas humildemente por nós, para adquirirmos um pouquinho mais dos ensinamentos deixados por vós, através do Evangelho de Jesus, e que esses ensinamentos, por mais pequenos que sejam, possam não só ficar em nossas mentes, mas também em nossos corações, fazendo de cada um mensageiro do seu amor, da sua paz, da sua luz. Que as vibrações dessa corrente formada por nós durante o nosso trabalho possam chegar até os hospitais, as prisões, nas ruas, nos lares em desarmonia. Onde quer que haja sofrimento, que possa levar o alívio, ou quem sabe a cura, né? E também levar orientação para aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual, que ainda procuram, né, tomar pé da sua real situação. Abençoe também nossos protetores que estarão nos assistindo nessa noite. E com a certeza da presença e da permissão de um enviado do plano espiritual, passo a palavra para a nossa irmã Jaqueline, para que ela possa dar início aos nossos trabalhos, e que ela também, por ser encarregada dos estudos de hoje, se algo mais tiver que ser dito por ela, que ela possa receber a inspiração dos nossos amigos do plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É assim. Está aberta a reunião de hoje, dando sequência ao Livro dos Espíritos. Hoje, na pergunta 514, e nota. Eu aprendi a colocar sempre essa observação e nota, né? Isso foi lá com o meu irmão Adinô, e aprendi a incluir didaticamente com esse nosso companheiro que acabamos de ouvir, que já nos deu aí de presente, né, um belo estudo sobre as notas de Kardec, sem as quais seria muito mais difícil, seria muito mais trabalhoso para nós a compreensão e a correta interpretação das respostas dos espíritos. Então, com muito carinho, nós aprendemos com esses irmãos a valorizar as notas de Kardec.
E por isso ela está incluída como tema, pergunta 514 e nota. E nós vamos, então, abrir esse estudo comentando que esta nota, que se segue à pergunta 514, ela traz um resumo explicativo do próprio Allan Kardec, como dissemos, a respeito das últimas perguntas feitas dentro do tema anjos protetores, espíritos simpáticos, familiares. Então, para nós estudarmos hoje a conclusão, entendemos que é lógico relembrarmos, ou para alguns até, serem informados do que nós estamos concluindo então hoje. Lembrando que o tema não termina com essa questão. Mas Allan Kardec insere aí uma nota explicativa, onde ele traz esse resumo das últimas perguntas estudadas. E eu fui voltar um pouco no tempo para ver quando foi que nós entramos nessa temática. E qual não foi a minha surpresa, lembrando para vocês que nós estamos na segunda parte, no capítulo 9, é a segunda parte que trata da vida no mundo espiritual, a segunda parte, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Então, nós estamos na segunda parte, no 9º capítulo, e dentro da questão, hoje, né, 514, e essa questão 514 é dentro do tema, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Este tema começou na questão 489. Quem estiver aí com o Livro dos Espíritos pode, naturalmente, conferir. E nós começamos a estudar esse tema no dia 25 de abril. Portanto, já tem aí quase que 3 meses completos que nós entramos nessa temática. E é muito interessante essa parte do Livro dos Espíritos, que nós vamos ver que essa parte segunda é uma parte bastante consistente, e aqueles irmãos que não tenham atentado, vale também a gente lembrar que o Livro dos Espíritos é o grande cronograma da codificação. Por que o cronograma? Porque não são 5 livros. O Livro dos Espíritos foi o primeiro. Foi o primeiro e é dividido em 4 partes, porque cada uma das 4 partes foi desenvolvida, aprofundada e resultou em mais um livro. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata de Deus e da criação, Allan Kardec aprofundou e nos deu a Gênese. A segunda parte, da vida espiritual, as relações entre os 2 planos, nos deu o Livro dos Médiuns. A terceira parte, das leis morais, nos deu o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte, que fala das penalidades terrenas, as penalidades futuras, nos deu o céu e o inferno. Não nessa ordem que eu acabei de mencionar. Essa é a ordem das 4 partes. A ordem de publicação é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o céu, o inferno e a Gênese. Então, nessa segunda parte, como acabei de dizer, que nos deu o Livro dos Médiuns, posteriormente foi aumentada, foi desenvolvida, trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, nesse capítulo, né, nessa segunda parte, nós passamos pelo estudo dos espíritos, né, o que vem a ser os espíritos, passamos também pelo estudo da encarnação, como é essa ligação, como é essa volta do espírito a uma existência corporal. Passamos também pelo capítulo 3º, quando ele volta, terminada a vida corporal, à vida espiritual. Passamos pela pluralidade das existências, né? Falamos da reencarnação. Não é tudo esse ano, né, gente? Eu estou falando ao longo do tempo, né? Passamos também por um capítulo onde Allan Kardec faz uma longa dissertação, considerações sobre a pluralidade das existências. O capítulo 6º, que fala da vida espírita, como é a vida no mundo espiritual, que, aliás, décadas mais tarde, a espiritualidade nos deu a bela série do André Luiz para que nós tivéssemos ideia desse dia a dia que foi referido já no Livro dos Espíritos.
também o capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, as faculdades morais e intelectuais do homem, o capítulo 8º, que fala da emancipação da alma, e alguns de vocês talvez já se lembrem, nós estudamos aqui sobre sonhos, sobre o sono, e chegamos ao 9º capítulo. O 9º capítulo, ele trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, é nesse 9º capítulo, por exemplo, que está lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Onde Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, nos nossos pensamentos. Vocês sabem a resposta disso? Questão 459, talvez seja uma das mais conhecidas. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos disseram, mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, esse é o capítulo que nós estamos estudando, e dentro desse capítulo, Allan Kardec propôs uma temática, que são os anjos protetores, as fadas madrinhas, o bom gênio. Vejam que eu falei anjos protetores, nos remetendo aí à Igreja Católica e suas tradições. Mas não só dentro da Igreja Romana, dentro do cristianismo, nós tivemos essa noção. Porque em outras culturas tivemos a presença da fada madrinha, tivemos a presença do bom gênio, do daimon, né, dos daimons na Grécia, espíritos familiares, espíritos tutelares. Então, isso não veio só com o tronco cristão, isso já existia em outras culturas também, não só na cultura, não só também entre os judeus, né, onde Jesus nasceu e ali ele plantou o evangelho para o mundo, mas também nas outras culturas também. E temos essa figura de um ser invisível que nos protege, que nos auxilia. E os desenhos animados, né? Especialmente aí que fizeram a alegria da criançada aí nos anos 70, 80, que não tinha outra diversão, né? Dentro de casa, não ser uma televisão, quando tinha, né? Preta e branca, né? Telefunken, de válvula, né? De seletor de canal. E os desenhos animados mostravam isso muito bem. Um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né? Dentro daquele imaginário que a gente tem, né? Com um tridentezinho. Então, a gente via isso, por exemplo, né? No desenho do Pica-Pau, isso tinha no desenho do Tom e Jerry, né? E outros aí, dos desenhos do Walt Disney também exploraram bastante. Então, nós temos toda essa temática no imaginário social, né? No imaginário popular. O Espiritismo veio tratar isso com a seriedade que o assunto naturalmente que merecia e merece, né? Então, nós passamos por algumas questões, começamos em abril com o Fernando, lá da Sociedade Espírita Antônio de Pádua, depois, no dia 9, seria o Diogo, e eu mesma acabei fazendo o estudo, que era a questão 495. Não sei se vocês estão lembrados, onde Santo Agostinho responde sobre a relação íntima que deve haver entre o tutor, né, o espírito protetor, e o seu protegido, o seu tutelado, recomendando, né, solicitando mesmo, exortando, incentivando que nós cultivássemos essa doce ternura que reina entre os melhores amigos aqui na Terra, que fosse muito mais ainda com o nosso protetor. Então, avançamos, estudamos tudo isso. Na sequência, veio o Silvio também, no dia 23 de maio, com a questão 496 até a questão 500, tratando aí das simpatias, dos espíritos familiares. Na sequência, também veio o Paulo, dia 6 de junho, falando dessas relações entre espíritos simpáticos, que já não são a mesma coisa que os familiares. Na sequência, tivemos André, tivemos de novo Paulo, falando mais um pouco sobre essas relações entre esses espíritos, se eles são superiores, se eles encarnam, se nos ajudam, se eles vão embora, se nos deixam, se vem outro, se todo mundo tem espírito protetor. Então, é isso que hoje nós estamos recordando com essa questão 514, que então eu vou ler aqui com os irmãos e nós vamos ter essa possibilidade de relembrar,
e aprofundar um pouco mais essas noções. Na questão 514, Allan Kardec, que já exaustivamente fez várias perguntas sobre isso, faz mais essa. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Vejam que nas últimas semanas, mais recentemente, até na quinzena, né, o Paulo fez aquela diferença, simpático, simpatia, nem sempre é quase amor, né? No bloco mas entre espírito nem sempre simpatia é quase amor, às vezes não. Né? Então, o que é essa simpatia? Né? Simpatia, sim de sincronia, patia de patos, né? É o sentir, patos deu até a palavra patológica, né? De doença. Então, é um sentir junto com o outro. É quando nós sentimos a mesma coisa e nos conectamos por isso que sentimos. Diferente da empatia, quando eu me coloco no lugar do outro para tentar imaginar como ele se sente. Na simpatia, nós temos emoções parecidas e nos conectamos em função disso. Essas emoções parecidas, esses gostos parecidos, podem ser para o bem ou para o mal. Então, espíritos familiares, espíritos simpáticos, espíritos protetores, quem são, o que são, afinal, qual é a diferença? Quem é quem, né? Que nos acompanha aí no invisível. Então, a Kardec pergunta, vou repetir, a pergunta é curta. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? São 3 noções. E os espíritos responderam: há gradações, ou seja, são graus diferentes, níveis diferentes. Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. A resposta é curta, porque naturalmente, como os irmãos, as irmãs acompanharam, houve várias perguntas antes para chegarmos até aí. Então, daí, Allan Kardec fez agora uma notinha explicativa, resumindo essas noções. Então, para resumir, nós fizemos esse pequeno apanhado, relembramos o que já estudamos nas últimas semanas, desde abril, né? Porque essa temática começou exatamente para nós aqui no dia 25 de abril, e quinzenalmente, Livro dos Espíritos, fomos dando sequência. Então, Allan Kardec faz uma nota, onde ele abre dizendo assim: das explicações acima, todas essas, né, que nós recebemos dos espíritos, e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, a criatura humana, né, o homem ou mulher, pode-se deduzir o seguinte. Aí vem Allan Kardec, com a sua didática, conceituar para nós, traduzindo melhor essas noções. O espírito protetor. Então, a primeira noção que ele recupera aqui para resumir e nos dá um conceito, para que nós pudéssemos dar nome aos bois. Porque os espíritos disseram, dê o nome que quiserem, porque não muda a realidade. Nós é que dependemos de palavras para compreender e para nos fazermos entender. Para os espíritos que se comunicam, espíritos superiores, claro, né? Se comunicam, na sua maior parte, já pela telepatia, não dependem da palavra, eles entendem a realidade, compreendem e lidam com ela perfeitamente. Mas nós precisamos nomear para poder separar as ideias, compreender e saber do que estamos falando. Então, Allan Kardec diz, o espírito protetor, é o primeiro que ele vai falar, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, naturalmente, um espírito, o meu protetor espiritual, o protetor espiritual de cada um de nós, de cada criatura humana, não pode estar no mesmo nível, ou só um pouquinho acima. Ele é sempre de ordem elevada,
o que não significa espírito puro, mas sempre de uma ordem elevada, ou seja, já tem lá algumas conquistas morais e intelectuais bastante significativas, bastante expressivas, para que possa ter equilíbrio emocional e saber efetivamente nos ajudar. Porque se é um espírito que gosta de nós, mas intelectualmente ainda pouco evoluído, como é que ele vai saber inspirar uma boa ideia? Ele vai ter que recorrer a alguém, mas a responsabilidade é dele. Então tem que ser um espírito com o intelecto também já bastante desenvolvido. Moralmente, nem se fala. Você imagina se eu estou passando por um momento de expiação, um momento decisivo que foi programado nessa encarnação, estou sofrendo, e ele se desarvora também, começa a chorar e pedir a Deus para me livrar da expiação. Um espírito de ordem elevada, não puro, mas um espírito de ordem elevada, bastante superior a mim, ele terá o equilíbrio, vai manter a serenidade, vai orar, vai me transmitir conforto espiritual, vai tentar infundir em mim o pensamento em Jesus, vai tentar me inspirar que eu tenha fé, que eu não me desespere, mas em momento algum ele vai se desesperar, se desarvorar, se atormentar, porque eu estou passando pela expiação necessária ao meu progresso. Então, seria bom eu desencarnar com a mesma problemática, com o perispírito marcado das minhas culpas, dos meus erros, do mesmo jeito que eu cheguei. Então, ele sabe que eu tenho desafios para enfrentar. E por mais que eu sofra, ele mantém o equilíbrio, que não é indiferença. Ele tem compaixão. Até Jesus, que era um espírito puro, teve compaixão. Os textos, as escrituras falam. Jesus teve compaixão pela multidão, se compadeceu do menino endemoniado, se compadeceu da mulher que tinha um sangramento havia 12 anos, ele se compadece. Então, compaixão, sim, porque justamente o amor nos coloca um espírito superior na posição de compaixão. Mas é que a gente confunde compaixão com ter pena, fica com a peninha dela, não é essa peninha. Compaixão, se compadecer, sentir aquela consternação, lamentar que estejamos passando por aquilo, mas mantendo o equilíbrio, se colocando como um ponto também de apoio, né, nos irradiando boas vibrações para que nós possamos suportar, não retirando, não carregando por nós a nossa cruz, né, entre aspas. Então, é sempre um espírito superior a nós, mas não é um pouquinho superior, ele é bem superior a nós. E como nós vimos nas questões anteriores, muitas vezes ele já assumiu essa responsabilidade antes mesmo de iniciar esta encarnação e, às vezes, já nos acompanha, já tomou para si essa responsabilidade de ajudar o nosso progresso há muitas existências corporais. O que quer dizer isso? Que em várias reencarnações nossas, esse espírito vem sendo o nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, ou bom gênio, como nós queiramos chamar. Esse amigo querido, esse amigo superior, mas não superior no sentido de estar inacessível, né? Superior porque precisa ser, ele precisa ter adiantamento intelecto-moral para nos auxiliar. Mas é esse amigo próximo, íntimo, presente, que mesmo distante, porque também quando a gente fala presente, não significa que ele fica plantado. Onde eu vou, ele vai. Tudo que eu faço, isso é papel do obsessor, né? O obsessor é que está coladinho ali na gente, acompanhando tudo, querendo influenciar e não tendo mais nada para fazer. Um espírito de elevada ordem, já com uma certa superioridade moral e intelectual, nunca fica inativo. Eles têm trabalhos, têm tarefas, mas eles mantêm a conexão conosco. Em qualquer momento que nós evocarmos, se eles não puderem vir presencialmente, eles estabelecem o fio de ligação para nos envolver
em boas vibrações, para nos envolver, para nos dar uma inspiração, seja lá o que for a demanda que nós solicitemos dele na hora. E se ele precisar realmente se ausentar para se envolver em alguma tarefa que ele diga respeito, tudo isso com a permissão de Deus, dentro da ordem divina, ele nos deixa aos cuidados de um espírito mais ou menos de mesmo nível espiritual, intelecto, moral, que possa, em lugar dele, cumprir o seu papel junto a nós, nos protegendo, nos orientando, nos assessorando e trabalhando pelo nosso progresso. Então, esse é o espírito protetor. Allan Kardec prossegue nas suas explicações, nessa nota, uma notinha até não tão curta, não é tão extensa não, mas também não é tão curta não. Ele vai falar agora dos espíritos familiares. Já explicou o que é o espírito protetor. Os espíritos familiares, diz Kardec, se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis. Quer dizer, laços que já podem vir de muito tempo e podem ainda permanecer por muito tempo, mais ou menos duráveis, mais duráveis ou menos duráveis. Então, tem aí alguma durabilidade, são espíritos familiares. Quem são eles e por que eles se ligam a nós? Bem, eles se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim, ou seja, com a finalidade de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõe. Então, familiares não significam mais elevados que nós, superiores a nós, apenas são familiares. Vamos entender como entes queridos, amigos do passado, parentes dessa encarnação mesmo, ou amigos, parentes consanguíneos, ou que se agregaram ao nosso grupo familiar de alguma forma, e que tem muita afeição por nós, tem inclinação para o bem, só não são ainda dotados de grandes poderes, de grandes possibilidades, porque normalmente regulam o nível espiritual conosco. Então, Allan Kardec explica que esses espíritos familiares se ligam a nós por afeto. Se eles têm pendor para o bem, geralmente tem, né? Todos nós temos aqui algum pendor já para o bem, né? Senão não estaríamos numa reunião como essa de evangelho. Então, eles se aproximam para ser, como ele diz, para nos serem úteis, na medida das suas possibilidades. Às vezes uma intuição, às vezes uma ideia, às vezes vem orar junto conosco quando nós oramos, para fortalecer os nossos pensamentos, as nossas vibrações, a nossa resistência para passar pelos problemas. Então, eles vêm ser úteis de alguma forma, como um bom amigo faz. Quando a gente tem um problema, está com um parente internado, vem um amigo, passa a noite ali, vê se você precisa de alguma coisa, um café, uma qualquer... Não é assim que a gente faz aqui no plano físico? Então, desencarnados espíritos familiares, eles se aproximam dentro das suas poucas possibilidades, vêm tentar ser úteis de alguma forma, pelo afeto que tem a cada um de nós. E Allan Kardec ainda acrescenta, ocupam-se de boa mente, né? Quer dizer, de boa vontade, de bom espírito, né? De bom coração, com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Ou seja, cada um de nós tem o espírito protetor, é aquele espírito mais elevado, responsável por nos auxiliar ao progresso, e esses espíritos familiares, como são criaturas bondosas, criaturas respeitosas, são nossos amigos, nossos parentes, eles só atuam se o nosso espírito protetor permitir. Porque não são espíritos que vêm teimar, vêm se obstinar e se tornarem obsessores, não. São espíritos amigos, compreenderam que, quando eles não podem ajudar, eles poderiam atrapalhar com a presença insistente deles, poderiam nos prejudicar, então eles só realmente agem com a permissão dos espíritos protetores. Quando não há nada que eles possam fazer de mais efetivo, eles são orientados a orar e a confiar em Jesus, até que as outras respostas
possam vir, ou que outra permissão possa chegar. Enquanto não chegar, eles vão aguardar. Quando os espíritos protetores permitem, eles temporariamente, não é desde o nascimento até a desencarnação, como fazem os espíritos protetores. Eles, durante algum tempo, vão trabalhar junto a nós. Às vezes, vêm auxiliar no nosso desencarne, né? Ajudar a suavizar os laços, né, ali entre perispírito e corpo físico. Vem nos ajudar, vem nos transmitir otimismo durante um período de doença. Então, eles vêm ser úteis de alguma forma, desde que o espírito protetor de cada um de nós permita, ou seja, reconheça que ele tem condições de ajudar e permita temporariamente. Então, esses são os espíritos familiares. E Allan Kardec segue, então, agora, já falou do protetor, dos familiares, ele vai falar sobre os espíritos simpáticos. Aí que está um pouquinho da interrogação, um pouquinho do mistério, né? Vamos fazer esse mistério agora. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias, ou seja, vão ficar perto de nós ou não à medida que a gente agasalha aquela ideia, né? Ele sopra ali a ideia, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos brincar, vamos festejar, vamos beber, vamos qualquer coisa, e a gente vai aceitando aquilo. Então, nem sempre o mal é no sentido de prejudicar, às vezes é leviandade só, né? Vamos falar mal, vamos fazer uma fofoca, vamos fazer uma intriga, uma coisa. E são ociosos muitas vezes. Então, simpatia é semelhança de gostos e de sentimentos. Não significa que é para o bem, não significa que é para o mal. Tanto pode uma coisa quanto outra. E para a gente terminar, que o Google já nos deu aí o gongo, né? Já nos deu aí o sinal, Allan Kardec fala também no mau gênio. Porque lá atrás ele perguntou se todo mundo tem um protetor, então todo mundo também tem sempre um mau gênio para contrabalançar aí o bem e o mal, né? E os espíritos responderam que não. Os espíritos recebem por missão a responsabilidade de nos orientar, de trabalhar pelo nosso progresso. Isso é colocado por Deus ao lado de cada um de nós. O espírito mau, né? O mau gênio, o obsessor, como a gente diz, em outras linguagens, né? Demônios. São muitas linguagens, né? Cada um entende de uma forma. Esse espírito mau, ele trabalha por si mesmo. Ele está ali, não é porque Deus deu essa missão para poder contrabalançar o bem e o mal. Negativo. Deus não. Deus nos coloca um espírito bom, com a responsabilidade de nos auxiliar no nosso progresso. O espírito que vem para perto de nós, para nos provocar, para nos arrastar para maus hábitos, para vícios, etc., etc., ele faz isso por livre, espontânea vontade e a revelia da permissão de quem quer que seja. Agora, quando a gente fala revelia, vamos entender que Deus permite, sim. Porque onde está o devedor, aí aparece o cobrador. Então, Deus permite para que nós possamos duas coisas. Primeiro, sentir as consequências do mau ato do passado. Então, geralmente, quem nós prejudicamos vem nos cobrar. Deus permite para que isso nos sirva de aprendizado. E também permite que espíritos que têm afinidade conosco convivam conosco. Porque, afinal de contas, estamos livres. Se eu agasalho uma ideia ruim, não importa que ela veio de um espírito, se eu sei disso, se eu acredito em espírito, eu estou agasalhando uma ideia ruim e eu sei que ela é ruim. Eu sei a diferença entre o bem e o mal. A responsabilidade fica toda comigo. Então, Deus permite, sim, para que nós possamos aprender e crescer com os nossos próprios erros e as consequências das nossas escolhas. E ele termina dizendo que o espírito obra, quer dizer, ele age por impulso próprio e não por desempenho de missão. Ninguém recebe missão de praticar o mal. Quem pratica um mau ato faz por conta e risco próprios. Ninguém recebe essa missão, nem desencarnado, nem encarnado, ninguém.
Então, a tenacidade, a insistência da sua ação está em relação direta com a maior com a maior ou facilidade a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, quer dizer, da criatura encarnada, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de cerrar-lhe os ouvidos. Então, uma ideia ruim, insistente, mas a pessoa não acredita em espírito, ela pode analisar de que aquilo não é uma boa ideia e rejeitar, e cerrar os ouvidos, ou seja, desviar a atenção e dizer, não vou fazer isso. Não acho que isso é certo, essa ideia está vindo, mas não fazer aquele diálogo interno, né? Então, meus irmãos, como o Google já avisou, eu vou achar por bem, então, a gente ir concluindo, porque, na verdade, a notinha já terminou, e nós vamos, então, poder dialogar, conversar. Eu teria, assim, alguns destaques para fazer, né? Eu mesma desenvolvi, mas eu mesma vou destacar algumas coisas que eu fui redescobrindo aí conforme eu estudei. Então, vou convidar os irmãos para ir saindo já dessa sala, aproveitando aí para dar uma boa noite a quem foi chegando ao longo da exposição, Ivanete, Edna, Maria José, Iranias, que falei, Silvio, Glória, Flávia, enfim, todos os irmãos que foram aí chegando. E eu aguardo, então, vocês na próxima sala. Ok? E nós vamos buscar Gabriel. Queremos agradecer, sim, esse momento de fala, esse momento em que sentimos a presença do Pai, dos nossos amigos protetores. Queremos pedir, nós, amoroso e bom, permissão para agradecer tudo que recebemos nesta noite. Permissão para encerrar a reunião desta noite, Senhor Jesus. Muito obrigada. E obrigada, Jesus, pelos estudos dessa noite, pelos momentos de oração. Enfim, Pai, obrigada. Seja sempre a nossa presença, procurando a presença de Jesus, para que possamos sentir o prazer de amar, de aprender e de obedecer à vontade do Pai. Graças te damos, Senhor. Boa noite. Boa noite, irmãos. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Oi, Até a próxima. amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.